Minha gente, avô é um negócio muito sério, né? Estou vendo 2 netinhos meus andando ali atrás, o coração já fica todo assim, esquisito. Ele vai ficando adolescente, vai ficando assim já um pouco sem graça, menos vovô, menos vô. Agora, nos próximos dias, a nossa netinha mais velha está fazendo 18 anos. Foi ontem, agora já tem 18 anos. Dialoga com você num nível perturbador, provocador e maravilhoso, instigante e lindo, de modo que eu me fascino. E sinto o privilégio de tentar me cuidar para ter algum tipo de influência positiva e referencial para a vida deles enquanto seja possível. Porque as coisas vão ficar cada vez mais difíceis na mente humana, na compreensão, no discernimento. As loucuras vão crescer enormemente. As angústias existenciais e o desassossego não tende de modo algum a melhorar. E o meu desejo, minha motivação maior hoje na existência, tem a ver com o que você pode deixar de farol aceso na escuridão. Pelo menos essa é a minha principal motivação. Construir farol para os afogados da sociedade líquida. Farol, farol, farol. Que foi o sentimento que Pedro teve, por exemplo, olhando para o mundo dos dias dele, vivendo entre Nero, entre Calígula, Cláudio e Nero, naquela escuridão louca, naquela sociedade que, ao seu modo, foi profundamente líquida, dissoluta ao extremo, sem referência, enlouquecida. E é fácil verificar essa loucura por essas 3 figuras em sequência que eu mencionei. Calígula, Cláudio e Nero, que continuam nos nossos dias a serem referência de loucura exacerbada do poder político, do surto que o poder total pode fazer acontecer na alma humana, em qualquer que seja a dimensão, da religião à política, em qualquer que seja a instância, aonde quer que pessoas sejam e se sintam ungidas por exercício ilimitado de poder no âmbito do seu alcance, a loucura vai se instalar inevitavelmente. Sempre foi assim. E Pedro disse: vós resplandeceis como luzeiros no mundo. A ideia era essa, de um lugar escuro, onde aparece um farol aqui, outro ali, para ajudar a iluminar um pouco, algo no trajeto, no caminho. E a minha oração a essa altura da existência é essa. Permite que
eu consiga viver para deixar algumas referências, alguns faróis no oceano escuro. Para que alguns tenham um mínimo de luz para caminhar, para se enxergar e para se referenciarem no trajeto. Mais do que nunca, esses são dias em que a gente precisa pedir muito discernimento, muita sabedoria, porque tudo é extremamente confuso. Como já tinha sido predito, especialmente no que diz respeito a nós, habitantes do ocidente da Terra, é inquestionável a realidade de que nós nos tornamos os grandes influenciadores, provocadores de tudo quanto acontece no planeta Terra. A China pode ter uma população abismalmente imensa, mas que é inapelavelmente invadida e influenciada pelo Ocidente. A própria reação islâmica radical, a mais extremada, assim considerada, nada mais é do que uma reação à loucura do Ocidente cristão. O Ocidente não se tornou o que ele é sem a doença do cristianismo. O cristianismo pariu a civilização que a gente conhece como ocidental. Ela nasceu, é judaico-cristã, mas foi emulada e catapultada pelo fenômeno do cristianismo constantiniano. É o Império Romano redivivo, mantido existente pelo cristianismo. Não foi à toa que Constantino foi chamado de o 13º apóstolo. Quando o que era o movimento de Jesus se transformou numa religião organizada e que se veio a constituir numa grande meretriz civilizatória, criando as mais extraordinárias loucuras que já se viveu em nome de Deus na história registrada da civilização humana. Nunca se produziu tanta loucura. Nunca. Como o cristianismo conseguiu produzir. Porque loucuras em nome de Deus são as mais insidiosas, penetrantes e pervertedoras que se pode imaginar. Em nome de Deus, se destruiu a sexualidade humana no Ocidente, nos tornamos grandes neuróticos sexuais, culpados, compulsivos, tarados. Quanto mais se reprime, mais se adoece. Quanto mais se magniniza algo, mais se produz aquilo que é malignizado. Quanto mais se pinta a existência de modo endiabrado, mais se suscitam demônios. Foi o cristianismo que ideologizou Deus mais do que qualquer outro ente religioso de qualquer natureza. No tempo e em circunstâncias monárquicas, é a teologia do Cristo Rei. Quando a tendência era principesca, era de principados, ou era feudal, se desenvolvia uma teologia
totalmente adaptada à ideia da força dos anjos, dos principados, das potestades. E você via a igreja pregando os sermões, reforçando aquela ideia para ungir o status quo. A democracia precisou de Bíblia, precisou do culto à doutrina do livre-arbítrio, precisou pegar o eixo da soberania de Deus e mudá-lo para a liberdade humana, para se construir uma ideologia adequada aos tempos. De modo que o cristianismo nunca existiu sem ser como aquilo que o Apocalipse chama de um falso profeta ungindo a besta política. Apocalipse 13. João, na primeira epístola dele, abra ou então deslize aí, 1 João, capítulo 2, ele nos diz exatamente isto, numa fala nostálgica, doída, pelo menos a mim dói, quando eu leio o que ele diz, no capítulo 2, verso 18, primeira epístola: filhinhos, já é a última hora. Olha, João pensava, vivendo já numa era pós-Nero, João já estava aqui vivendo num período provavelmente de Domiciano, de Tito. Jerusalém já tinha caído, portanto, ele estava de Domiciano para lá. E ele olha para o mundo e olha já para aquilo que estava começando a acontecer na comunidade dos discípulos. E diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora, pela proliferação do espírito antivida, anticristo, anti-evangelho, anti-amor, anti-misericórdia, anti-solidariedade. Quanto menos dessas coisas, mais de anticristo. E aí olhem a dor nostálgica dessa expressão do verso 19. Eles saíram do nosso meio. O que João está dizendo é: esses anticristos estão sendo produzidos pelo Evangelho. Evangelho que não evangeliza. E a relação com um Cristo que não me rende ao senhorio de Jesus, só produz anticristos. Só produz anticristos. Não há nada que provoque mais diabo do que quase Deus. Não há nada que provoque mais perversão humana do que quase vida. É esse encontro sem entrega que produz o pior de nós. Por isso, Pedro diz: antes lhes seria melhor se jamais tivessem conhecido o caminho da verdade. O não saber dessa referência faz menos mal do que saber dela e voltar-se, conviver com ela e se tornar cínico. Honrá-la com os lábios, mas não vivê-la com sinceridade. Não se esqueçam
que a ideia bíblica é aquela de que o querubim da guarda, o anjo de luz pervertido, se torna assim na presença de Deus. Não há lugar, nem situação que possa fazer com que o pior de um ser humano apareça do que nessa relação que chega perto o suficiente para saber, para processar no entendimento e para depois de um tempo ir negando aquilo pelo cinismo, pela não entrega. Aí o que daí desabrocha, no nível civilizatório, produziu o cristianismo, que é o grande inventor da angústia existencial, da culpa ocidental, do desespero, da sofreguidão, do Deus acusatório, de um falo peniano ou de genitálias maiores do que buracos negros culposos. Esses gadarenos loucos, todos batizados, todos cristianizados, todos escola dominicalizados, todos crismados, todos com primeira e última comunhão, todos com água benta, todos com sede, todos sem Deus, todos morrendo. Eles saíram do nosso meio. E ele prossegue dizendo, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Todavia, eles se foram, no sentido de que se distanciaram dessa consciência, para que ficasse manifesto para vocês que nenhum deles é dos nossos. Saíram do nosso meio. Há 2, 3 dias atrás, eu reencontrei uma pintura que eu não via há muito tempo, e ela é muito impressionante, do Luca Signorelli. Eu não sei se vão conseguir postá-la para mim aí. E ela é do século XIV. Está na Catedral de Orvieto, na Itália. E esse mural, para mim, é um dos mais impressionantes desse pintor renascentista, por causa da lição que ele traz. Aqui tem uma perspectiva mais aberta. Você olha na perspectiva aberta, você podia voltar a ela, por favor? Olha na perspectiva aberta e você vê daqui o quê? Um Satanás agarrando a Jesus por trás, falando-lhe no ouvido. Essa é a primeira visão que você tem. Aqui em volta você tem a sociedade conforme ela era. No pé deste altar tem uma mistura de relicários de igreja com espadas e escudos, que é uma marca característica do cristianismo, que invadiu o mundo com a cruz e a espada. Isso já vinha acontecendo há 1000 anos, quando essa pintura foi feita. Todas as caras possíveis da sociedade identificadas com esse centro de convergência de um Cristo perturbado pelo diabo. É o que se vê de longe. A segunda imagem, que é ela própria mais fechada, pode trazê-la, por favor? Quando você olha mais de perto, você vê que esse Jesus é maligno. Olha a cara do bicho. Ele é pior do que Satanás.
Olha bem, ele não é o Jesus renascentista. Ele é de longe, ele é. Se você vai se aproximando, você vai vendo a deformação. Olha o olho do cara. Olha as orelhas dele. Olha a atitude. Agora, a maior sutileza é de quem é essa mão que sai aqui? Essa mão esquerda. É do Cristo ou é do anticristo? Ou esse Cristo não é, porventura, o anticristo? O que ele está tentando dizer é um modo dele dizer, uma pintura encomendada pelo Papa Urbano IV. A crítica dele vem assim. O que ele está dizendo é o que vocês chamam Jesus acontece sob os auspícios, os conselhos do demônio. E o que vocês chamam de mão de Deus é a extensão da mão de Satanás. Agora, quem pode negar que não tem sido assim? Eu, por exemplo, não tenho tempo para sair contando a sequência histórica da confirmação disso durante esses últimos 1.700 anos, pelo menos, de construção de cristianismo oficial. Mas não precisa ir longe, olha aqui em volta de você. Todos os Jesuses que você vê, por exemplo, na televisão, são esse aqui, ó. Nas igrejas, pregando por aí. É um Cristo que ama dinheiro, ama poder, ama controlar. É uma fachada. É uma dissimulação. Pelos seus frutos eu o discerno, e sei que esse Jesus de crentes tem sido um diabo. Que o Jesus do cristianismo não foi mais que Satanás. Pelos frutos do cristianismo o conhecereis. Foi tão de Deus que o mundo ficou como ficou, não é? Ou isso nunca teve nada de Deus, nós é que temos enganadamente confundido e misturado as coisas. A lição é séria, e é essa que diz que frequentemente nós confundimos o anticristo com o Salvador. E confundimos a mão do diabo com a mão da salvação. E a história do cristianismo é a própria comprovação. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dias são de muita confusão. Eu fico vendo, por exemplo, comentários de alguns de vocês em redes sociais, em coisas por aí. Eu digo, meu Deus, tão queridos e tão enganados, tão sem percepção, tão sem discernimento. Aí eu me assusto, eu digo, se essas pessoas que supostamente estariam mais próximas de uma informação mais límpida, lúcida do Evangelho, estão assim, imaginem então o que e onde é que se pode ter esperança? Porque a confusão é essa. Parece Jesus, mas não é. É feito em nome de Deus como mão de Deus, mas são obras malignas. E ninguém estranhe que o pior que apareça para o mundo venha justamente daquilo que de melhor já visitou o mundo.
Porque é absolutamente normal que seja assim. Não há nada que produza mais ante Deus na vida do que a suposta familiaridade com o divino que nos torna cínicos o coração. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 6, algo que, diante de tudo que eu falei e diante do que nós faremos de maneira simbólica, porém profunda para quem com verdade singela se aproximar em fé do que vai acontecer, ele disse o seguinte, em João 6, quem comer a minha carne, verso 54, e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Coma a minha carne, beba o meu sangue, me absorva, se impregne de mim, simbiotize-se comigo. E aí você, comendo de mim, viverá de mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele pão que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, no entanto, viverá eternamente. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, ouça aqui, duro é este discurso, quem o pode ouvir? É interessante é que essa reação vem daqueles muitos dos seus discípulos, que foram justamente os que, ao ouvirem, disseram, menos, não, nem tanto. Vamos ficar no pãozinho, não na tua carne, não no teu sangue, não na absorção de ti, não tanto assim. Aí é antropofagismo. Assim estás me convidando para algo que eu não tolero. É uma absorção profunda demais para o meu ser. E quando eles ouviram isso, se diz aqui, os seus discípulos, ouvindo tais palavras, muitos deles disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Se não for assim, nem comece. Para você não se piorar radicalmente. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar em que primeiro estava? Aí já começa a ser uma afirmação que beira e cheira a OVNI e a abdução. Não quero também. Essa introjeção de Cristo, nesse nível, é insuportável. Jesus disse, e se eu vos disser, para que dimensão isso projeta a todos vocês? Será muito mais insuportável ainda. Entendam, eu não estou falando de vocês comerem pedaços de mim. Quase que está escrito aqui, seus idiotas. O Espírito é o que vivifica. A carne, para nada aproveita. Se não comer fresca, ela apodrece. Eu não estou falando de pedaços de mim, seus idiotas. As palavras que eu vos tenho dito, palavras, não letras, palavras,
são espírito e são vida. A consciência, o ensino, o princípio, o sentido, a lei da vida que eu tenho ensinado, é isto que fará de vocês irem se tornando como eu. Porque qualquer coisa que chegue perto bastante, mas que não absorva assim, entorpecerá e petrificará vocês. Contudo, há descrentes entre vós. Há descrentes entre vós. Há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Discípulos que já não andavam com ele, mas que conheciam muito bem, que se identificavam como pessoas que conheciam, já não andavam com ele, já o tinham abandonado, mas carregavam ainda certos carimbos, certas chancelas, certas simbolizações, certas identificações, carregavam cristianismo, por assim dizer, embora anacronicamente seja essa minha conexão, porque o cristianismo veio 332 anos depois disso. Então perguntou Jesus aos discípulos, aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? Essa foi uma oportunidade maravilhosa para Judas, por exemplo. Se ele tivesse dito, olha, muito obrigado, valeu mesmo, estou indo daqui. Se ele não tivesse perseverado religiosamente, ele não teria virado que ele se tornou, coitado. Mas todo mundo ficou. E Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Com Jesus, no meio de 12, um era diabo. Imagina só, sem Jesus, com mais de 1 bilhão, quantos diabos nós somos no planeta? Quantos nós somos? Bilhões de diabos de Cristo. Discípulos de Cristo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Um de vós é diabo. Aí você diz, o que você está querendo me dizer para eu não tomar aquela ceia? Não. Seria superstição te dizer isso. Eu não creio que aquele pão mata ninguém. A gente é alimentado de espírito e de vida. A minha pergunta a você é, aproveite essa oportunidade e reveja. O que você quer ser em relação a essa palavra da vida? Porque ou a aproximação dela acontece com absorção transformadora, ou a aproximação dela só torna cínica, insensível, empedrada, demoniacamente familiarizada a nossa alma com uma verdade que nunca se transforma em caminho e em vida para nós. E aí a gente acaba servindo àquela imagem que aqui estava. A gente vai ficando discípulo dessa perversão,
cumprindo propósitos enganosos, em nome de Jesus, porque a palavra não entrou em nós, não se fundiu em nós. Nós não demos razão a Deus na nossa vida até o fim. Quem discute com o amor, você discute com o amor, você tem reparos a fazer na misericórdia, você tem restrições à compaixão, você está nesse ponto miserável, me diga. Eu sei que muitos aqui estão. E no próximo ano, alguns aqui ficarão insuportavelmente desumanos. Por exemplo, o mundo político. No Brasil, para a gente não ir a qualquer outro lugar, está todo assim. Existem expressões explícitas de gente se levantando para o povo em nome desse Jesus. Inclusive, convidando você, em nome de Jesus, a odiar um pouco mais, a dividir um pouco mais, a ser intolerante um pouco mais, a rejeitar um pouco mais, a se separar um pouco mais, a se sentir superior muito mais. Porque, afinal de contas, em nome desse Jesus, você diz ter uma moral superior, uma conduta superior. É em nome desse Jesus que guerras em nome de Deus são feitas, que fossos são construídos, que ódios ungidos são praticados e que homicidas são coroados bispos de Deus, candidatos de Deus, eleitos de Deus, representantes de Deus, em igrejas de Deus que nada mais são do que prostíbulos malignos. E olha, nem Satanás tem coragem de vir aqui me enfrentar. Em nome de Jesus, eu como vivo esse bicho. Porque eu sei o que eu estou te dizendo. E você sabe que eu sei o que eu estou te dizendo. Eu só estou te implorando para não ter ficado no meio disso e depois se tornar o que isso não propôs que você se tornasse. Eles saíram no meio de nós. Foi gente que estava aqui. Como diz o escritor de Hebreus, foram iluminados, conheceram o dom celestial, tiveram acesso a tudo, mas voltaram o coração em outra direção. Aí cumpre-se o que Pedro disse. É como o porco que volta à lama, é como o cão que vai se refastelar no vômito. Era melhor que nunca tivessem se aproximado de nada do que terem chegado tão perto e voltado o coração em direção oposta. Nada produz cegueira mais profunda do que a luz que só foi enfrentada e não foi a luz que nos iluminou. Como diz o Salmo, é na tua luz que nós vemos a luz. Eu não enfrento a luz, eu vejo na luz. Eu não luto contra ela, eu me rendo e enxergo por causa dela. Portanto, não faça a loucura de lutar contra a verdade, porque nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. E como Jesus disse, eu sou a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra do ajuste, a pedra das referências, dos prumos e dos níveis. Aquele
que contra ela se arremessa, ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Vamos ficar em pé. Queridos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, essa é uma expressão repetida em todos os 4 evangelhos, não deixam de usar essa expressão, na noite em que foi traído. Depois Paulo, escrevendo aos Coríntios de novo, fala dessa noite em que ele foi traído. Quando ele não foi traído? Quando? Quando ele não foi traído? O que nos salva é o arrependimento que renova a consciência e nos salva do cinismo. E também nos salva da síndrome de Judas, que é o suicídio, é a angústia de ter andado com Jesus e ter traído e ter se culpado tanto que se matou de agonia, que é a história do Ocidente, a história dos que traíram e se suicidam angustiados, e são neuróticos e aflitos, e acabam confundindo Jesus com o diabo, e não discernem mais o que é obra de Deus e o que é feito anti-vida, anti-Cristo, anti-evangelho no mundo. Na noite em que ele foi traído, ele tomou um pão e o partiu, e o deu, inclusive a quem o haveria de trair. E o deu a todos os que haveriam de negar, a todos os que haveriam de fugir, porque todos não segurarão a onda, de um modo ou de outro. Agora, há quem se arrependa, ao passo que há quem se suicide. Os que se arrependem não confundem Jesus com Satanás. Os que vivem angustiados pela culpa passam a ver diabo em tudo, passam a carregar a culpa angustiosa que nos leva à forca, não ao farol dos afogados, mas ao mar dos enforcados, de angústia, de medo e de fuga doída. Por isso eu espero, em nome de Jesus, nesta noite, para mim e para você, que esse seja o pão dos arrependidos, dos pacificados, porque sabem que não se auto-justificam, mas são justificados pela graça que nos é imputada. Que esse seja o pão dos perdoados, que esse seja o pão dos renovados e que expressam a renovação da sua convicção pela prática da misericórdia, da compaixão, da generosidade, do altruísmo, da alegria de dar, de servir. E que nunca acham demais dar a própria vida em favor da vida. Em nome de Jesus. Assim, comamos desse pão todos nós.
Depois de haver ceado, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é o Novo Testamento, é um testamento novo, é o testamento da minha dádiva de herança. Vocês estão sendo feitos herdeiros de Deus no meu testamento. Tudo que é meu, eu vos deixo. Eu recebi do meu Pai, eu vos entreguei. Assim como eu sou dele, vós que credes em mim e que estais em mim e que praticais o mandamento do amor, que é evangelho de graça, sois herdeiros desse testamento, dessa herança, filhos dessa promessa. Assim, bebei dele todos, como a alegria de quem, olhando para o testamento e para a herança, desamesquinha a alma e bebe a vida que nos salvou e que de nós se derrama para quem precisa de graça e de acolhimento. Bebei todos. Vamos cantar um louvor gostoso enquanto os cálices serão recolhidos. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos cantar forte, minha gente. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Gente, que todos nós tenhamos uma semana muito boa e que Deus nos abençoe. Vamos dar as nossas mãos. Pegue gostosa e quentemente na mão de quem está ao seu lado. Se for uma mão gelada, não tem problema. Será esquentada. Que bom. Ah, Jesus, eu sei em quem eu tenho crido e sei que Tu és poderoso para me guardares a alma, a mente, o amor, a fé, a chama, o fervor, a paixão, a alegria, a jovialidade da convicção em Ti até o fim. Quando eu tomarei posse
E não somente eu, mas tantos quantos amam a tua vinda, amam a esperança do Evangelho e amam serem gente da boa nova na vida. Que esse galardão seja a alegria do nosso coração. Que a preservação do nosso ser em Ti seja a grande ambição da nossa vida, para que não sejamos corrompidos pela Bíblia sem Evangelho, para que não sejamos corrompidos por um Deus sem Jesus, para que não sejamos corrompidos por um Cristo sem amor, para que não sejamos corrompidos pelo cristianismo sem Evangelho. Salva-nos disto e ajuda-nos a termos discernimento. Dá-nos a graça de nos perguntarmos de novo se as posições, as decisões, as pseudo-convicções, as declarações loucas, anticristo, diabólicas, que temos assumido cega e insensatamente, para que sejamos salvos da perseverança no erro. Dá-nos discernimento, para que não nos empedremos no engano. Dá-nos discernimento. É o que eu te imploro, por mim, por todos os meus irmãos, aqui, em toda a face da terra, onde há milhares de outros agora nos assistindo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, a graça de Jesus, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e o Senhor de todo aquele que ama e ama a verdade e a justiça. E que o poder, a alegria, o gozo, a esperança no Espírito Santo estejam em nós, para que sejamos salvos da iniquidade que faz gelar o amor no coração. Hoje e sempre. Amém.